A gente continua falando sobre o Enem e também a volta às aulas. Momento agora de conversar com Andressa Pelanda, coordenadora geral da campanha nacional pelo Direito à Educação. Como vai, Andressa? Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo certo, tudo certo. Bom, a gente acompanhou a reportagem, né, sobre essa coisa de vai ter, não vai ter. Vamos lembrar que o Enem geralmente, tradicionalmente, acontece em novembro, mas lá atrás já havia tido adiamento e agora há essa manutenção das provas, da realização das provas que acontecem nos 2 próximos domingos, né, 17 e 24 de janeiro. Na sua avaliação, é correto a manutenção das provas do Enem? Não, então, a gente está exatamente na mesma ação da Defensoria Pública e também junto com a UNE, a UBS, no Judiciário, que é uma ação que, na verdade, já vem desde o ano passado e que não foi encerrada, justamente porque quando houve o adiamento ano passado, a nossa demanda foi também de que se instalasse uma comissão intersetorial, mas também trazendo os estudantes, gestores, enfim, especialistas e sujeitos de direito da educação, para pensar em uma solução viável e uma forma, de fato, que a gente pudesse garantir que a gente pudesse fazer um Enem de forma segura, né? E isso não foi acatado, não foi realizado por parte do governo federal, do Ministério da Educação, então a gente seguiu na ação pedindo para que essa comissão pudesse ser instalada e houvesse diálogo, né? Então, no ano passado, quando foi adiado o Enem, houve uma consulta pública aos estudantes justamente para verificar uma nova data para a prova e nessa consulta pública os estudantes votaram em maio, mas sequer foram ouvidos na própria consulta pública que o Ministério da Educação chamou. Então a gente chega agora em janeiro com uma alta, num grande pico de casos da pandemia, com a situação de Manaus que está acontecendo e não é a única, né, que está com lotação e casos graves de leitos e mortes em relação à Covid, e a gente está extremamente preocupado com a realização dessa prova justamente por conta desse aumento de casos da pandemia, mas também por conta de toda a desigualdade educacional e social que tem sido gerada por causa da pandemia, que também não foi algo que foi endereçado por parte do poder público. Isso que você mencionou, Andressa, é bem importante, porque tem isso, né, a preparação, né, como foram impactados, especialmente os estudantes periféricos, que acabam não tendo uma conexão, muitos não têm nenhum computador próprio, né, então também tem, né, esse lado. Eu queria saber o que você achou da declaração do presidente do INEP, Alexandre Lopes, que falou algo como, se ir a um restaurante é seguro, podemos fazer a prova do Enem. É uma falsa simetria na sua avaliação? Não, com certeza. Primeiro que os restaurantes também não deviam estar abertos, né? Então, a gente já não pode comparar com isso. O Ministério da Educação não só comparou com restaurantes, como também veio toda uma discussão sobre se foram feitas as eleições no ano passado, por que não fazer o Enem esse ano, e também não tem comparativos em relação a isso, né? Primeiro que em novembro do ano passado a gente já estava não estava no pico, né, de novo da pandemia, a situação era totalmente diferente e o processo eleitoral também teve problemas em termos de gerar mais contaminações. E, além disso, você entra na sala, aperta 3 botões e sai da sala, né? No caso do Enem, são 5 horas e meia de prova, em que os estudantes vão estar em salas que a gente não tem noção de como elas vão estar nas condições, porque se toda a discussão sobre volta às aulas foi sobre a falta de infraestrutura para receber esses estudantes com segurança, isso vai continuar acontecendo em relação ao Enem, né? Se a gente não fez obras de infraestrutura, não tem prédios seguros para colocar os estudantes com distanciamento, ventilação, a gente, enfim, não vai acontecer isso no Enem, e sequer o INEP deu informações suficientes, sanitárias, e com falta de consulta também aos órgãos de saúde, né? O INEP não tem uma autoridade para dizer que no momento de pico da pandemia ele estaria fornecendo condições de não contágio, porque em um pico de pandemia não tem condições de não contágio, a não ser o isolamento social, né? Então, são falácias em cima de falácias, e o que de fato está pegando para o Ministério da Educação é que eles tomaram uma decisão altamente equivocada lá atrás de
transferir o Enem para janeiro desse ano, e agora que está no pico da pandemia, eles alegam um gasto de 700 milhões de reais para a realização dessa prova, e eles preferem 700 milhões de reais a milhares de vidas dos estudantes, das suas famílias, que vão ter que escolher entre ir fazer a prova e contaminar seus familiares ou não fazer a prova e seu direito à educação estar violado, como já é em vários dos casos das populações mais marginalizadas, mais vulneráveis, que mais uma vez, diante de uma prova que é a maior porta de acesso ao ensino superior do país, elas vão ficar deixadas de lado e tendo que escolher entre o direito à saúde e o direito à educação, né? E lembrando que os direitos, eles não são concorrentes e eles devem todos ser garantidos. E isso a gente não vê de jeito nenhum nesse governo e muito menos nesse momento, né? Então, Manaus, por exemplo, é um caso emblemático, porque a gente está vendo o absurdo que foi as pessoas ficarem sem ar para respirar, que é assim, o básico do básico para a manutenção da vida, e Manaus com certeza seria, né, caso não tivesse sido adiado, porque também existe essa discussão sobre municípios, estados adiarem o Enem, não fazerem a prova, e o que o MEC vai fazer diante disso, e Manaus é um desses casos. Manaus é um polo que recebe estudantes de todo o estado para fazer a prova. Então, a prova não é feita em várias cidades ribeirinhas e os ribeirinhos viajam até outras cidades, inclusive Manaus, para fazer as provas. Então, como isso vai acontecer diante de um caso gravíssimo em que os hospitais sequer têm oxigênio para fazer os cuidados com a população que está em situação de Covid, né? E aí, nesse sentido, enfim, toda essa dificuldade, muito bem salientada por você, muita gente fala da possibilidade de fazer o Enem digital, né? Mas seria justamente mais uma situação excludente, né? Ele não resolve o problema, né, Andressa? Assim, a gente desde o ano passado falou, né, a gente tem uma pesquisa que é a TIC Educação, que é uma pesquisa que fala sobre tecnologia da informação na educação, acesso à internet e tal, e a pesquisa mais recente, ela mostra que 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas, né, então, como será a situação das escolas rurais, não tem computador e tablet, né, 78% das escolas públicas não têm plataformas virtuais, nas privadas isso cai, né, são só 36%, ainda um número alto, mas 36% que não tem plataforma virtual. A gente tem 5,8 milhões de estudantes de escolas públicas que não têm acesso à banda larga ou 3G e 4G, e isso foi o cenário que a educação teve que enfrentar no ano passado, né? Então, aulas continuaram a despeito da falta de condições, não só dos estudantes, como também dos professores, de darem aula. Então, milhares de estudantes ficaram sem acesso a conteúdos e já em situação de desigualdade em relação àqueles que tinham melhores condições socioeconômicas. E agora se mantém a realização do Enem, da avaliação nacional do ensino médio, que é, como eu já falei, a principal porta de acesso ao ensino superior público no Brasil e também ao ensino superior privado, porque várias universidades privadas também acessam o Enem, e a prova segue da mesma forma, sem nenhum grau de avaliação pedagógica do impacto também de ser uma prova que é excludente, né? E aí, para agravar tudo isso, ela acontece no meio do pico da pandemia no Brasil, em que vários estudantes não vão nem conseguir acessar fisicamente a prova, né? Com certeza. É um caso bastante grave, que é uma sobreposição de desigualdades e de falta de acesso e permanência na educação. E para a gente concluir, queria fazer a pergunta sobre o retorno às aulas, né, que também tem dividido opiniões. Afinal de contas, é adequado? Por exemplo, aqui em São Paulo já foi decretado, né, aí o retorno às aulas, inclusive com o calendário e tudo mais. É adequado fazer esse retorno ou ainda seria a hora da gente esperar justamente porque a gente está vivendo esse rebote da primeira onda de contaminação da Covid? Como a gente está falando, são questões muito complexas de sobreposições de desigualdades, né, e de problemas de acesso a direitos. Então, considerando isso, a gente, do ponto de vista da educação, de fato, é necessário a gente pensar urgentemente como fazer para voltarem às aulas e dirimir
essas violações de direito, acesso, permanência e qualidade na educação para uma população muito grande, diversa e que tem sido tolhida do seu direito à educação. Isso não pode se sobrepor à questão da saúde. Então, justamente agora, nesse momento de pandemia, sem ela estar sendo controlada, também não é o momento de fazer a volta às aulas, não por conta dos estudantes em si, porque já existem várias pesquisas que mostram que crianças, adolescentes, eles são menos afetados pelos vírus, eles, quando adquirem a doença, eles adquirem de forma mais branda, e também a transmissão também não se tem muita informação sobre se eles transmitem muito ou menos. Então, assim, não só por conta da situação das crianças que podem levar o vírus para dentro de casa e contaminar outros familiares, mais por isso, né, do que por conta delas em si, mas também por conta das profissionais, os profissionais da educação, né, que são pessoas adultas, pessoas idosas, que vão contrair o vírus por conta de aglomerações, não só dentro da escola, mas também na porta da escola, para levar o estudante, etc. Então, toda essa situação sanitária precisa ser olhada, e no momento de pico da pandemia não tem condições de ter um retorno seguro, né, de qualquer forma. Então, existe essa questão específica, e existe a questão também de que é preciso que esse retorno ele seja discutido com base não só de quando é melhor em relação à pandemia, mas de que forma, de que condições objetivas estamos falando para uma reabertura das escolas. A gente tem milhares de estudantes que vão a escolas que não têm rede de esgoto, não tem água potável, não tem sistemas de ventilação, janelas sequer que abrem, às vezes tem sala de aula que não tem sequer janela. Então, como a gente vai conseguir fazer um processo de reabertura das escolas sem dar as condições objetivas? A gente ficou no ano passado muito tempo na polêmica do quando vamos reabrir, mas muito pouco discutindo de que forma, né, quais são as condições e o como a gente precisa garantir para que essas escolas possam ser de fato reabertas. E aí eu acho que a gente precisa urgentemente discutir essas condições e cobrar do poder público, cobrar de fato de quem é responsável por dar essas condições para que as escolas possam abrir. E, por último, isso passa, claro, por financiamento adequado, né? A gente, ano passado, aprovou o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb permanente, novo, que traz mais recursos a partir, inclusive, desse ano, para a educação, mas só o Fundeb não é suficiente para a gente conseguir fazer essas reformas, inclusive de forma emergencial, na educação. E aí a gente recai de novo na discussão econômica da reforma de austeridade e dos cortes para as áreas sociais, né? Não tem como a gente enfrentar essa pandemia com segurança, com responsabilidade, com os direitos sociais, se a gente não tiver financiamento adequado. Isso, inclusive, é recomendação da relatora da ONU para o Direito à Educação, Bolly Berry, que fez um relatório esse ano passado sobre a pandemia, e a principal recomendação dela é investimentos em massa na educação e políticas construídas de forma dialogada, que é exatamente o que a gente não viu acontecer no Brasil, e agora a gente está vendo os resultados disso nessa discussão do Enem, da reabertura das escolas, que não tem nenhuma condição da gente conseguir garantir esse direito para toda a população. Tá certo. Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, prazer em revê-la. Muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Prazer é meu de estar aqui com vocês, e a gente continua à disposição para continuar dialogando sobre esses temas. Obrigada. Tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.